Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Gostaria de te agradecer, Senhor. Agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida. Agradecer a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de poder estar na Tua casa, ó Pai. Podendo adorar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de poder dirigir esse culto e poder falar um pouquinho da Tua palavra, Pai. Desde já, Senhor, eu gostaria de pedir perdão a Ti, Pai. Perdoa, Senhor, os meus erros, minhas falhas, meus pecados. Confesso, ó Pai, que sou pequeno, que sou pecador, Pai. Que tenho que aprender muito ainda, que tenho que crescer muito ainda na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por todas as coisas. Eu oro e te agradeço por cada um que aqui está, ó Pai. Por cada irmão que está assistindo essa live, ou que ainda vai assistir mais para frente, ó Pai. O Senhor vem abençoar cada um, ó Pai. Que desde já o Teu Espírito Santo visite cada casa, cada família, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Receba, ó Deus, o nosso culto. Receba, ó Deus, a nossa adoração esta noite, ó Pai. É que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes da gente louvar a Deus, eu gostaria de deixar um salmo. O Salmo 148. Diz assim: toda a criação deve louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os anjos. Louvai-o todos os exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão.
Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado, a sua glória será sobre a terra e o céu, e também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que ele é chegado. Louvai ao Senhor. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Esse texto nos convida a louvar. A gente vê que esse salmo, ele declara que toda a terra, toda criatura louva a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, nesses louvores que vão ser entoados, declare a Deus quão bom Ele é, quão santo Ele é, quão maravilhoso Ele é. Declare a Deus o seu melhor louvor, dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só Ele é digno. Porque se nós estamos vivos, é porque até aqui o Senhor nos guardou. Se nós estamos com saúde ou não, tudo é permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é louvar a Deus. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. Como os louvores falam com a gente. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Gostaria de deixar uma breve
palavras para os irmãos essa noite. Para quem não sabe, pastor Josias, ele vai tirar alguns dias de descanso, para dar uma descansada no corpo, na mente, para poder cuidar de algumas coisas dele pessoal. Então, nos próximos cultos, eu, o irmão Aparecido, a gente vai estar dando sequência. Mas tenho certeza que talvez nosso pastor está assistindo, que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Irmãos, Gênesis 41, verso 38, é um texto bem conhecido, que fala sobre José. Gênesis 41, versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus: E disse Faraó a seus servos: Acharia um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Amém, irmãos? Só até aqui. Hoje eu gostaria de, nessa breve palavra, poder falar um pouquinho sobre a vida de José, sobre os processos de Deus na vida de José e alguns ensinamentos que esse processo traz para as nossas vidas. José, Deus, quando José tinha 17 anos de idade, quando José tinha 17 anos de idade, o Senhor concedeu a José 2 sonhos. E após esses sonhos foram como visões, foram como um chamado para a vida de José. E essa palavra, Deus falou comigo para mim falar sobre os momentos que Deus nos chama, sobre as promessas de Deus na nossa vida. Porque quando Deus deu o sonho a José, Deus estava dando a ele uma promessa. E assim é na minha e na sua vida. Todos nós temos uma promessa de Deus. Talvez você esteja pensando: poxa, mas eu nem vou na igreja, Deus nunca revelou a mim. Será que eu tenho uma promessa? Pode ter certeza. Deus tem uma promessa para cada pessoa. Basta que nós busquemos em Deus saber qual é a sua vontade, qual é o seu chamado para as nossas vidas. Só que uma vez que o Senhor nos chama, geralmente a gente recebe um chamado de Deus. Eu fico imaginando José até esses sonhos. A palavra de Deus diz que ele chama os seus pais, os seus irmãos, e por 2 vezes ele conta os sonhos que teve. E quando ele começa a contar os seus sonhos, vem como se fosse um balde de água fria sobre ele, porque os seus irmãos falam para ele: você quer dizer que você vai governar sobre nós? O seu pai fala a mesma coisa. Você quer dizer que então você vai
a gente vai se prostrar diante de você. Você imagina José todo motivado, alegre, contando algo que ele sonhou, achando que ia ser bem ouvido, que ia ser algo que seus pais iam ficar felizes, os seus irmãos, e por fim, eles ali tentam colocar ele para baixo, tentam ali desanimá-lo. Mas uma vez que Deus promete algo, e essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar como lição para nós. Quando Deus nos mostra algo que Ele vai fazer em nossa vida, quando Deus nos promete algo, Deus é fiel para cumprir. José nesse momento ele nem sabia tudo aquilo que ainda Deus tinha preparado para ele lá na frente. Tanto é que quando o seu pai pede para ele ver seus irmãos trabalhando no campo, a palavra de Deus vai dizer que os seus irmãos o invejavam, porque ele era o filho predileto do seu pai, por ser o filho da velhice, que seu pai o gerou na velhice, e ele era um filho amado. O seu pai tinha um cuidado todo especial com José, e isso fazia com que seus irmãos tivessem ciúmes. E certo dia seus irmãos estavam cuidando do rebanho, e seu pai fala para que José fosse ver como eles estavam. E quando José vai ver seus irmãos, a palavra de Deus diz que quando seus irmãos o veem chegando, eles zombam entre eles falando: olha lá vem o sonhador mor, tirando sarro de José. E entre eles ali eles fazem um plano para prejudicar José. E esse plano, então, eles estavam junto a um poço, e eles têm uma ideia, então, olha, quando José chegar, a gente pega ele, e vamos lançar ele nesse poço. E assim eles o fazem. Quando José chega para ver seus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que seus irmãos pegam José e o lançam num poço. Agora você imagina comigo, um menino de 17 anos, que tinha uns sonhos lindos, maravilhosos, tinha uma promessa de Deus na vida dele. Agora, ele vê os seus irmãos, os seus próprios irmãos, o pegarem e o lançarem numa cova. José deve ter ficado desesperado, deve ter ficado muito triste. E ainda, o pior que isso, a palavra de Deus diz que quando ele está naquele poço, seus irmãos iam querer matá-lo, e um dos seus irmãos fala: não vamos matá-lo, não vamos ter esse sangue nas nossas mãos. E havia passando próximo deles uma caravana de ismaelitas, e a palavra de Deus diz que então seus irmãos decidem vender José. Eles chamam aquela caravana e vendem o seu próprio irmão. A palavra de Deus vai dizer que por 200 moedas de prata. 200 moedas de prata, pessoal, naquela época, era mais barato até mesmo do que um valor normal de um escravo. Sabe o que isso quer dizer? Que seus irmãos não estavam nem querendo dinheiro, eles queriam simplesmente se livrar de José. Eles queriam simplesmente dar um fim em José, prejudicar ele, não ver mais ele, porque ele era um filho predileto, ele era amado do seu pai, e seus irmãos não suportavam isso, então queria acabar com a sua vida. Imagina comigo, José, sonhos de Deus, traído pelos seus irmãos, e agora vendido pelos seus próprios irmãos. Mas o que isso me chama a atenção é que a palavra de Deus em nenhum momento mostra José murmurando, José reclamando. E isso também é uma segunda lição para nós. Sabe, estavam acontecendo coisas terríveis na vida de José, mas em nenhum momento ele murmura contra Deus, ele questiona Deus o porquê que aquilo estava acontecendo. Isso é algo que nós precisamos aprender com José e praticar em nossa vida. Por quê? Porque quantas vezes Deus nos chama, Deus também tem uma promessa em nossas vidas, e às vezes na nossa mente a gente acredita que tudo vai dar certo, que não vai ter nada de errado, porque Deus me prometeu algo grande, algo maravilhoso,
então eu vou conseguir chegar e vai ser tudo perfeito, e nem sempre é assim. Não quer dizer porque Deus prometeu algo para a nossa vida que nós não vamos ter dificuldades no meio do caminho. E nós precisamos aprender com José, que em meio às dificuldades, em meio às coisas ruins que acontecem no meio do caminho, nós precisamos aprender a não murmurar, a não reclamar, a não questionar a Deus, e sim confiar em Deus, acreditar que se o Senhor me mostrou algo, se o Senhor me prometeu algo, Ele vai cumprir. Quantas pessoas que Deus tem uma promessa maravilhosa, mas quando começam as dificuldades, abandonam a presença de Deus, murmuram contra Deus, desistem das suas promessas, do seu chamado, porque as dificuldades estão vindo, as lutas estão batendo, e nós precisamos ser fiel a Deus, independente daquilo que aconteça. Mas a história ainda fica pior. A palavra de Deus vai dizer que essa caravana leva José ao Egito, e lá no Egito, José é vendido como escravo a um homem chamado Potifar. A palavra de Deus vai dizer que Potifar, ele era um general, um comandante de Faraó. Ou seja, Potifar era um homem de confiança de Faraó, o homem que tinha posses. Então ele compra José e coloca José para trabalhar para ele em sua casa. Imagine, José, o filho amado do seu pai, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, agora é um escravo, trabalhando para um outro homem, de uma outra nação, um outro povo, um outro costume. Mas acontece algo aqui na palavra de Deus que é maravilhoso, que também é uma lição tremenda para a nossa vida. Que a palavra de Deus vai dizer que José na casa de Potifar, está no capítulo 39, se alguém quiser acompanhar. A palavra de Deus vai dizer que Potifar coloca José para trabalhar na sua casa, e José começa a trabalhar, e tudo que José ia fazendo naquela casa, ia prosperando, tudo que José fazia, ia bem, as coisas davam certo. E a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, o Senhor estava com José, no verso 2, e foi homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio, e vendo pois o Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Olha que coisa linda, José estava como escravo, como um servo, e tudo que José fazia, prosperava. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não é o lugar onde nós estamos, não é a situação que nós estamos vivendo, essa situação que às vezes aos nossos olhos é ruim, que às vezes muitas pessoas acham, Deus me abandonou. Com José mostra algo totalmente diferente. Ele estava vivendo uma situação que não era legal, ele estava sendo servo, ele tinha sido traído, muitas coisas negativas haviam acontecido, mas Deus estava com ele. Então, se você está passando uma situação difícil, se você está sofrendo hoje, não significa muitas vezes que Deus te abandonou, não significa que Deus não está com você. Assim como José, o Senhor estava com ele, mesmo nessas adversidades, mesmo nesse momento difícil, Deus estava com ele. Então talvez você esteja passando lutas, problemas, talvez você olhe e fale, poxa, será que Deus me abandonou? Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Fique calma, fique calmo, só se preocupe em obedecer a Deus, só se preocupe em ser fiel a Deus, independente das circunstâncias, porque com José, mesmo como servo, Deus estava com ele. Nós temos que aprender que a vida, tudo é um tempo, e nesse tempo era aquilo que Deus queria para José, e o Senhor estava com ele. Então não se desespere,
Não desanime. Continue firme. Não abandone a Deus. Faça o seu melhor onde você estiver. Essa é mais uma lição que José vai nos ensinar. José poderia falar: poxa, eu estou como servo, fui traído. Quer saber, eu não vou trabalhar direito não. Quer saber, eu não vou dar o meu melhor aqui não. Eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer forma, porque Deus me deu um sonho, e esse sonho era tão grande, e agora eu estou vivendo algo totalmente ao contrário. Mas José não faz isso. José, ele dava o seu melhor e Deus os prosperava. Então façamos o nosso melhor, independente da luta e das circunstâncias. Façamos o nosso melhor. Então, pessoal, essa é mais uma lição que José nos ensina. A palavra de Deus também vai nos ensinar que às vezes nós também seremos tentados. A palavra de Deus vai dizer que José, na casa de Potifar, tudo estava indo ótimo. Deus estava abençoando. Potifar colocou José para cuidar de tudo. Ele estava governando a casa de Potifar. Eu creio que ele já tinha um certo conforto por estar governando tudo. Ele era um homem de confiança de Potifar. E Potifar deixou ele cuidando de tudo, menos, só não podia tocar na sua esposa. E a palavra de Deus vai dizer então que a esposa de Potifar começa a olhar José. E ela vê algo em José e ela começa a desejar a José. E ela queria se deitar com José, ter um relacionamento com ele. Mas a palavra de Deus, e ela vai nos ensinar com José, que nós temos que temer a Deus. E temos que respeitar a Deus e respeitar aqueles que estão sobre nós. José poderia ter pensado assim: ó, quer saber? Meu senhor não está na casa, eu governo tudo. Talvez se eu deitar com a esposa dele, ele nem vai ficar sabendo. Vou ficar aqui tranquilo. Talvez eu tenha até uma vida melhor, porque eu vou fazer o que ela quer, ela vai me dar o que eu quiser. Mas olha o que a palavra de Deus diz. E todos os dias ela tentava ele e queria se deitar com ele. E diz assim no verso 9: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como os faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o discernimento de José. José, no momento mais difícil que ele estava vivendo, sendo tentado, mesmo assim, ele tinha em seu coração o temor de Deus, a reverência a Deus. Ele não queria pecar contra Deus, mesmo passando provação, mesmo tendo acontecido muitas coisas adversas. José, ele temia a Deus, ele não queria pecar contra Deus, porque ele sabia lá no fundo dele, que Deus tinha dado sonhos a ele, que Deus tinha algo a ele. Então, pessoal, José nos ensina. A palavra de Deus vai dizer que ela tenta um certo dia agarrar José, e José pega, e quando ela tenta agarrá-lo, José sai correndo, e ela segura suas vestes, ela fica com suas vestes, e ele vaza embora. Isso nos ensina que nós devemos fugir do pecado, porque o pecado é assim. O pecado, ele vem todo dia. Tem uma música do Thales que fala isso, a Isa gosta, que todo dia o pecado vem. E era assim, isso que estava acontecendo com José. A esposa de Potifar todo dia tentava ele: olha, deita comigo, olha, vem aqui, ninguém vai ficar sabendo. E o pecado, nosso adversário, o que ele quer com isso? Que a gente perca as promessas de Deus, que Deus se entristeça com a gente, e a gente se afaste daquilo que Deus planejou para nós. Então ele vem, ele nos tenta: olha, vem aqui, vem aqui. Ele tenta nos agarrar de toda forma. Mas José, ele nos ensina que do pecado, se necessário, nós temos que correr. Nós temos que sair correndo e fugir. Se nós não aguentarmos segurar, fuja. Se lembra lá de Sansão? Sansão foi tentado por Dalila, uma, duas, algumas vezes. Só que Sansão foi diferente de José. Quando Dalila começou a provocá-lo, a colocar coisas em sua cabeça, e o pecado a seduzi-lo, Sansão foi dando corda para o pecado. Chegou um momento que aconteceu, Sansão pecou, Sansão caiu.
José é totalmente diferente. Ele saiu correndo. Então nós temos que aprender que do pecado, a melhor coisa que a gente faz é fugir. Só que a palavra de Deus também vai dizer que quando José foge, a esposa de Potifar fica furiosa. E ela tem ali então, com certeza ali, ela queria se vingar dele, porque um servo se recusando a obedecer a ordem da sua senhora, para ela era uma humilhação. O seu próprio servo não queria se deitar com ela. Então ela faz ali todo um show, toda uma cena, e ela inventa uma história falando que José queria se aproveitar dela. E seu marido, ele acredita. Potifar então pega José e o lança no cárcere. Agora José, que estava bem na casa de Potifar, agora José está no cárcere. Naquela época o cárcere não era que nem hoje. Não era uma cadeia que nós temos hoje. Era um lugar muito pior. Eram lugares escuros, às vezes em cavernas. Muitas das vezes nem luz tinha. Muitas fezes às vezes ficavam próximas. Era um lugar totalmente impróprio para se viver, para se ficar. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 40 de Gênesis, que então, ali no cárcere, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor estava com José. Olha que coisa linda. José poderia ter pensado: poxa, mas eu fiz tudo certo, agora de novo eu estou sofrendo, de novo as coisas não estão dando certo, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Por que, Deus, isso está acontecendo na minha vida? Mas José não fez isso. A palavra de Deus vai dizer que o carcereiro coloca José para governar no cárcere, sobre todos os outros presos. E tudo que José fazia, Deus abençoava. Sabe por quê? Porque as pessoas viam Deus na vida dele. Onde José chegava, eles viam o brilho de Deus com ele. Deus o dava graça onde eles estivessem. E ele governava no cárcere. Até que lá no cárcere, a palavra de Deus vai dizer que ali havia o padeiro e o copeiro do faraó. O faraó havia mandado os dois no cárcere. E lá no cárcere, a palavra de Deus diz que Faraó tinha tido um sonho lá no seu palácio, e Faraó tentava de toda forma que alguém descobrisse, interpretasse o significado do seu sonho. E no cárcere também, José havia interpretado o sonho do padeiro, do copeiro, e José havia interpretado e isso se cumpriu. Que era o quê? Que um deles voltaria para sua função e o outro seria morto. Isso se cumpre. Mas José havia falado: olha, quando você voltar lá, se lembra de mim, né? Te ajudei aqui. Quando você voltar lá para o faraó, lembra de mim, me tira daqui, né? Só que ele se esqueceu. E quando o faraó tem esse sonho e ninguém conseguia interpretar, a palavra de Deus vai dizer que então certo dia, deixa eu ver se é o copeiro, ele se lembra daquilo que José havia feito lá no cárcere para ele. E ele pede então para que ele chamasse. Olha, ele falou para Faraó: ó Faraó, um dia quando eu estava lá no cárcere, havia um hebreu, um homem, interpretou o meu sonho. E isso aconteceu. E Faraó então pede para chamar José. Como nós sabemos, José vai, eles lavam José se apresenta a Faraó, e ali então José interpreta os sonhos de Faraó. Deus dá a ele graça. Ele interpreta os sonhos de Faraó, e nesse sonho significava o quê? Que haveriam 7 anos, 7 anos de muita bonança, e após essas bonanças haveriam 7 anos de muita fome. E a gente chega no momento do texto que a gente leu, que é o momento onde Faraó, ele vê em José também um homem que tem a presença de Deus, e Faraó vê nele Deus, e vê que não há ninguém como ele. Mas o que eu quero falar com essa história? O que eu quero deixar para nós nessa noite? É muito simples, pessoal. Primeiro,
toda promessa de Deus existe um tempo. A palavra de Deus vai dizer que quando o Senhor deu um sonho a José, ele tinha 17 anos de idade. No texto que a gente leu, quando Faraó coloca um anel no seu dedo e a promessa se cumpre, José tinha 30 anos de idade. Ou seja, se passaram 13 anos até a promessa de Deus se cumprir. Então, o que eu quero dizer para você? Que tudo tem um tempo de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Deus tem um propósito. Então talvez você esteja assistindo, talvez nós estejamos aqui, e às vezes a gente olha para nós e fala, poxa, mas Deus me prometeu já faz 1 ano, já faz 2 anos, e não se cumpriu ainda. O que eu quero dizer para você? Continue confiando em Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Aí talvez você fale para mim, mas está demorando, as coisas não estão dando certo. O que eu aprendo também com José? Que Deus, em todas as coisas, nesse processo, Deus estava moldando José. Deus estava capacitando José. Por quê? Você imagina, José tinha 17 anos, Deus deu a ele um sonho, uma promessa, do que aquilo que ele ia fazer com José lá na frente. Se Deus tivesse pego José com 17 anos, falou, olha José, agora você é governador do Egito, você vai governar tudo aqui. Será que ele ia conseguir? Bem provável não, porque ele não tinha experiências, ele era jovem, e Deus estava, então, tinha que ter um processo com José, que Deus estava tratando, Deus estava moldando, para que quando ele atingisse aquilo que Deus queria, que ele entendesse, ele soubesse de onde Deus o tirou, tudo aquilo que ele passou, quando ele alcançasse aquilo, ele está preparado. Então isso que Deus faz conosco também, Deus vai nos entregar aquilo que Ele prometeu, quando nós estivermos preparados para receber. Porque digamos, Deus prometeu, você vai ser um milionário, só que você não tem cabeça, não tem disciplina financeira, aí Deus te dá 1 milhão, aí você torra tudo, perde tudo, aí ainda se bobear você vai querer culpar Deus. Então Deus vai nos preparar em tudo, para então a gente possa receber aquilo que Ele prometeu. E foi isso que Deus fez com José. José foi traído, José continuou fiel. José foi vendido, ele continuou fiel. Ele foi um servo, ele fez o melhor que ele tinha para fazer. Ele foi tentado, ele não caiu na tentação. E ele governou na casa de Potifar, ele governou no cárcere. Sabe que isso também ensina para nós? Que a gente tem que ser fiel nas pequenas coisas. Porque se nós não formos fiel nas pequenas coisas, como nós vamos ser na grande? Se Deus colocasse José para governar a casa de Potifar, e na casa de Potifar José tivesse feito tudo errado, tudo de qualquer jeito, ou seja, poxa, se você não governa uma casa, como você vai governar um estado, uma nação? Se você não governa um cárcere com alguns presos, como você vai governar uma nação? Ou seja, Deus estava capacitando, estava testando José, e ele foi aprovado. Então sejamos também nós aprovados por Deus. Mas algo também muito importante, pessoal, que eu também não posso deixar de falar para vocês, que é uma das coisas principais que nós temos que ter no nosso coração. Deus, quando promete algo, e Deus chega um momento que Ele cumpre, Deus, Ele abençoa, Ele faz tudo com um propósito. Deus tinha um propósito, e não era simplesmente falar, olha José, agora você é o cara, você é o faraó, você é o governador do Egito, tá vendo? Eu tirei você de lá, agora você é o cara, beleza. Não. A promessa de Deus, aonde Deus queria colocá-lo, tinha um propósito muito maior do que simplesmente abençoá-lo, que era que ele sustentasse, que ele cuidasse das nações, que ele cuidasse de todo o povo dele, da sua casa, da sua parentela. Então, Deus, quando exaltou José, ele sabia que José ia ser fiel para cuidar dos seus pais,
dos seus irmãos, do povo do Egito, de todas as nações em volta que não iam ter alimento. Então, isso que nós devemos aprender. Quando você receber a bênção que Deus prometeu, quando essa bênção chegar, entenda, ela não é para você somente. O pastor sempre fala isso. Quando a bênção de Deus te alcançar e ela chegar de forma abundante na sua vida, entenda que Deus tem um propósito nisso, que é você compartilhar ela com os outros. É você abençoar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que te traíram, as pessoas que te venderam, as pessoas que tentaram te prender, as pessoas que tentaram te matar, te prejudicar, porque foi isso que José fez. Ele não negou nada para os seus irmãos, ele não negou nada para o seu povo, para a sua descendência, para os seus pais. Sim, ele perdoou, ele tinha um coração, e ele entendia que tudo aquilo que Deus entregou a ele, não era para ele, era para dividir, era para cuidar das pessoas. Então entenda isso, quando a sua bênção chegar, busque entender em Deus, o que Ele quer que você faça com essa promessa, o que Ele quer que você aprenda, com quem Ele quer que você divida. Isso não é só dinheiro, isso é conhecimento, isso é em amizades, isso é em tudo na nossa vida, em amor, em carinho, sabe, divida, faça o seu melhor com aquilo que Deus te deu. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. A palavra de Deus também me ensina que José é um símbolo de Cristo. Luísa, vem aqui para nós fechar o louvor. José, pessoal, ele é um tipo de Cristo. Assim como José foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, padeceu, sofreu tanto, mas quando ele conquistou, quando Deus alcançou o momento dele ser próspero, ele abençoou toda uma geração, ele abençoou todo um povo. E assim também foi Jesus. Jesus veio até nós, Jesus foi traído, Jesus foi vendido, mas a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou, e Jesus conquistou, e Jesus continua conquistando e salvando milhares e milhões de pessoas, porque Ele veio e Ele cumpriu o seu chamado, Ele tem libertado vidas, Ele tem mudado vidas até hoje. Então que essa palavra fique no seu coração, não desanime, não desista, continue fiel a Deus, não peque, seja fiel em todas as circunstâncias, que pode ter certeza que no tempo de Deus a sua bênção vai chegar, a sua vitória vai chegar. Amém? Gostaria de agradecer a todos. A gente já está quase no finalzinho do nosso culto, mas antes a gente vai louvar a Deus com mais um cântico, e depois nós estaremos orando e encerrando o nosso culto. Para o mar, que é o seu lugar, quem mandou largar a rede.
sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que essa mensagem tenha te ajudado. Gostaria de convidá-los a orar comigo neste momento. Agradecer a Deus por este culto. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Pai. Pai, obrigado pela essa oportunidade de poder falar um pouquinho da Tua Palavra, Pai. Sei que tenho que aprender muito, que tenho que melhorar muito, mas eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu. Obrigado pelo cada um que aqui está aí presente na Tua igreja, Pai, por cada um que está assistindo essa live. Espero, ó Deus, que a Tua Palavra, Pai, toque, fale, ensine, ajude cada um de nós, Pai, a melhorar, a aprender contigo, com a Tua Palavra, através do exemplo de José, a sermos fiéis a Ti, independente da circunstância, a não desanimar, porque muitas vezes, Pai, o desânimo vem, porque as lutas, as dificuldades, muitas vezes não são fáceis, e às vezes a gente pensa que o Senhor nos abandonou, às vezes a gente pensa que o Senhor nos deixou, Pai, mas o Senhor nos ensinou essa noite que o Senhor está conosco, independente da situação. O Senhor continua sendo fiel. Basta que nós sejamos fiéis a Ti e fazemos o nosso melhor a Ti, Pai. O Senhor estará conosco, pois o Senhor nos ama. O Senhor quer o melhor para nós. E até mesmo nos momentos de lutas e dificuldades, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos tratado, o Senhor tem nos moldado. Obrigado, ó Pai, por tudo que sobreveio na nossa vida, porque sabemos que nada acontece sem a Tua permissão, nada acontece sem a Tua vontade, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro pela cada um que aqui está, por cada família. Só o Senhor sabe o que cada um tem passado, só o Senhor sabe o que cada um necessita. E eu oro, Pai, se porventura tiver alguém precisando de um milagre, eu oro e peço em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha nessa noite, ó Pai, entregar o milagre que essas pessoas esperam. Que o Senhor venha, Pai, cessar as lutas, as tempestades. Que o Senhor venha dar a vitória, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos dar fé para continuar confiando em Ti, Pai, no Teu chamado e na Tua vontade. Abençoa, Pai, os lares, as suas famílias, os seus casamentos, os seus filhos. Abençoa a nossa cidade, ó Pai, nos livra dessa praga. Nos guarda, Pai, a nossa casa, a nossa família. Abençoa o trabalho de cada um. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado por todas as coisas. Amém. Aleluia. Está encerrado o nosso culto. Obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. Amém.
esperança